Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Fabiano Pires. Nós vamos dar início a mais uma série aqui no nosso Instituto Fabiano Pires. Uma série em que nós vamos tratar de um assunto extremamente importante, tanto para homens quanto para mulheres, que é sobre a temática esterilidade. Na verdade, quando nós falamos sobre pessoas estéreis, nós quase sempre lembramos de mulheres que não podem gerar filhos. Mas, na verdade, a situação ou o problema de não poder gerar filhos não é único exclusivamente de mulher, mas isso também acontece na vida dos homens. E é mais que evidente que ao longo dessa semana inteira, em 7 vídeos específicos e sequenciais, nós vamos tratar desse assunto de maneira muito pormenorizada e eu, inclusive, escolhi 6 mulheres, 6 personagens da Bíblia para nos trazer alguns exemplos bem importantes nesse aspecto da produção, a fim de que possamos realmente ser úteis enquanto estamos aqui nesse momento presente. Nesse primeiro vídeo, na verdade, eu vim dar para você um norte sobre justamente essa temática, sobre o que é esterilidade. E, grosso modo, repito, quando nós falamos sobre o assunto, nós sempre lembramos de mulheres que não podem gerar filhos. Mas, na verdade, o problema da esterilidade não acontece só na questão da vida da mulher, mas acontece também muito na vida dos homens. Muitos homens também, infelizmente, ou já nascem na condição de estéreis, ou então ao longo da vida, por alguma circunstância específica, eles também se tornam estéreis. E uma das maiores tristezas para um casal saudável que realmente quer ter filhos é justamente não poder desfrutar dessa condição de colocar filhos nesse mundo, principalmente porque, dentre tantos motivos, segundo a Bíblia Sagrada, por exemplo, os filhos são herança do Senhor para nós. E o fato de um casal não poder ter filhos, evidentemente, gera uma certa tristeza. Eles também não deixam de, mais que obviamente, completar a nossa família e trazem alegria à nossa casa. E eles também, por que não dizer, trazem um norte para o casal, que quando nós temos filhos, nós acabamos mudando um pouco o aspecto familiar e nós passamos a ter alguns focos diferenciados, principalmente agora como pais, passamos a ter alguns focos diferenciados. A grande questão é que nós precisamos ponderar sobre esse assunto, pensando que, mais uma vez repito, o problema da esterilidade pode acontecer de maneira genética, você pode nascer com uma situação que te predispõe a não poder gerar filhos, quanto também isso pode ser uma situação autoimposta. De repente você fez alguma coisa ao longo do seu processo de vida que infelizmente fez com que você se transformasse numa pessoa estéril. Inclusive há casos que a medicina consegue com muita tranquilidade fazer uma reversão, mas infelizmente há muitos casos em que a medicina não consegue, sob hipótese nenhuma, fazer a reversão, e aí de duas uma, ou o casal acaba optando por não ter filhos, ou então eles acabam adotando. Então é uma questão muito pessoal. Só que quando falamos desse assunto de ser estéril, nós não podemos pensar apenas no âmbito familiar. Nós temos que pensar também em todos os âmbitos da nossa vida. E ser uma pessoa estéril, de modo geral, é justamente ser uma pessoa que não consegue produzir em uma ou mais áreas da sua própria construção de história. Nesse caso, nós estamos falando, evidentemente, de homem e de mulher. Não é apenas a mulher, mas o homem também tem, infelizmente, a condição de cair nesse ostracismo, nessa situação complexa de se isolar, justamente a ponto de não conseguir, sob hipótese nenhuma, produzir na sua vida e se tornar uma pessoa extremamente frustrada. E a pessoa que ela é estéril, ela normalmente é, nós podemos traduzir, uma pessoa improdutiva, é como se fosse uma terra árida, essa pessoa não é fecunda, isso traduzindo, de fato a expressão, e é uma pessoa que de fato não soma, né? Estou falando isso no aspecto de produzir para a vida, não estou falando de filhos agora, estou falando de produzir para a vida. Esse tipo de infertilidade, acredite ou não, é 100% gerada de acordo com as nossas próprias decisões. Nós tomamos a decisão de ser uma pessoa, ou pessoas, por que não dizer? Tomamos a decisão de sermos pessoas que realmente vamos produzir alguma coisa e somar na vida, na nossa e na dos outros que estão à nossa volta, ou então nós simplesmente deixamos de lado e resolvemos não produzir absolutamente nada. E a pessoa que toma a decisão de não produzir, ela simplesmente bate o martelo dizendo, eu não quero produzir e ponto, acabou. E aí, infelizmente, quando essas pessoas tomam essa decisão, ou as decisões que levam elas a fazer isso, são pessoas que normalmente podem ser chamadas daquelas literalmente egoístas, são aqueles procrastinadores que literalmente, ao invés de fazer aquilo que podem fazer no hoje, ficam sempre empurrando com a barriga e nunca produzem absolutamente nada. E essas pessoas, em tese, são aquelas que sugam, que consomem tudo aquilo que podem, são aquelas que podem pegar tudo para si e, infelizmente, elas, mesmo obtendo tantos benefícios, tanto da vida quanto das pessoas, elas não devolvem nada. Sabe aquelas pessoas que só querem para si, mas nunca devolvem nada? É o tipo de pessoa estéril. O estéril, inclusive, é aquele, como diz o adágio popular, que é só no sentido de vem a nós.
eu só quero que venha a mim, mas eu não quero distribuir nada com ninguém. O estéril, inclusive, ele consegue se tornar uma ou mais pessoas dentro de 4 possibilidades. Primeiro, a pessoa estéril normalmente é uma pessoa muito folgada, é aquela que acha que realmente o mundo lhe deve muita coisa e, portanto, ela cobra muito do mundo sem, na verdade, oferecer nada. Em segundo lugar, uma pessoa estéril pode se tornar muito vitimista, que é aquela que não produz nada porque foca nas suas aparentes inabilidades. Em terceiro lugar, uma pessoa estéril é também chamada de suga-suga, né? Ou então alguém chama de sanguessuga, porque é aquela pessoa que está sempre sugando de tudo e de todos, querendo tirar uma vantagem para a sua própria vida. E em quarto lugar, essa pessoa pode ser de fato uma aproveitadora, que não importa em que circunstância, quem sejam as pessoas à sua volta, elas estão sempre buscando algo que possam oferir como vantagem pessoal. No caso das mulheres, como eu falei para você, nós vamos escolher aqui ao longo da nossa semana, pelo menos 6 mulheres que realmente vieram a padecer pela problemática de não poderem gerar filhos, mas Deus agiu de maneira sobrenatural na vida delas e elas vieram se tornar mamães. Então eu estou falando da Sara, mulher de Abraão e mãe de Isaac. Eu estou falando de Rebeca, mulher de Isaac e mãe de Esaú e de Jacó. Eu estou falando de Raquel, esposa de Jacó, que deu à luz a José e Benjamim. Eu estou falando da mãe de Sansão. Eu estou falando de Ana, que foi justamente a mãe do Samuel. Eu estou falando de Isabel, que foi a mãe de João Batista. Nós vamos falar ao longo dessa semana sobre essas mulheres, porque na verdade Deus fez uma obra especial e permitiu que elas fossem mães. Só que, na verdade, dentro do nosso caso, nós vamos tratar de situações que, na verdade, a esterilidade na nossa vida vai deixar de existir a partir do momento que nós tomarmos a nossa decisão de fazer aquilo que de fato nos cabe, aquilo que é a nossa parte. Nós vamos ver, inclusive, os meios necessários para que sejamos realmente uma árvore frutífera, aquela que realmente produz muitos frutos e muitas pessoas aproveitam desses frutos. Eu queria, inclusive, já no finalzinho desse vídeo introdutório, dizer para você, não queira ser uma pessoa infrutífera, não queira ser apenas mais uma do meio da multidão, que você realmente possa ser alguém que tome a decisão de contribuir com aqueles que estão à sua volta, que você seja uma pessoa que transborde aquilo que você tem dentro de você de bom, que você realmente faça a vida valer a pena e que as pessoas à sua volta queiram de fato estar perto de você, porque você tem que contribuir com elas, tá bom? Vamos ser pessoas mais úteis? Vamos ser pessoas mais produtivas? Me acompanhe então nessa série sobre esterilidade, onde nós vamos justamente ver os caminhos que podemos tomar para que sejamos realmente pessoas muito férteis para o nosso benefício, dos que estão à nossa volta e para a glória de Deus.